Última de hoje porque eu preciso corrigir. Na verdade, não é que eu preciso corrigir, eu preciso reparar uma questão para os meus terceiros anos de hoje, com quem eu nem estou trabalhando, lá do primeiro ano. Para cozinhar macarrão no preparo de um almoço, aliás, não tem um conceito do primeiro ano, todo o resto é do segundo, tá? Para cozinhar macarrão no preparo de um almoço para o dia do vestibular, um candidato em uma casa no nível do Osmar preenche uma panela com 2 litros de água e acrescenta 3 colheres de sal de cozinha NaCl, que é completamente solubilizado na água. A panela é então aquecida até que a solução entre em ebulição. Sobre o assunto é correto afirmar que, à medida que a água é aquecida, aquecemos água líquida. Água líquida com sal, fogo, eu vou aquecer essa água. O que vai acontecer com a água? A água vai evaporar. O sal vai evaporar? Não, né? À medida que a água é aquecida, a pressão de vapor, lembra como é que a gente mede a pressão de vapor? O experimentozinho lá, deixa eu fazer um desenhinho rapidinho. Um desenhinho. Eu fui no negócio errado. Aqui, ó, um desenhinho rapidinho. Lembra do desenho do experimento da pressão de vapor? Lembra do desenho? Peguei um rabiscado. Ai, meu filho. Lembra do desenho da pressão de vapor? Lembra? Lembra? O líquido, inicialmente um vácuo. E a pressão aqui, em princípio, a gente seta ela como sendo pressão igual a zero. Pressão igual a zero. Seta ela como pressão sendo igual a zero inicialmente. E aí depois que a pressão foi zero no início, a gente deixa esse sistema entrar em equilíbrio. E aí você tem o sistema em equilíbrio. O líquido, no caso a água, evaporou. E então, se o líquido evaporou, agora à medida que né, Anjinha? À medida que algum líquido evapora, se o sistema está em equilíbrio, o líquido que evapora tem um que se liquefaz. E a pressão de vapor, então, foi maior do que zero, sei lá eu quanto. Tá? Quanto maior a temperatura, mais líquido evapora. Quanto maior a temperatura, lembra do gráfico? O gráfico é assim, ó. Pressão de vapor versus temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, mais líquido evapora. Onde é que eu tô querendo chegar? Vamos lá. Apontador. À medida que a água é aquecida, sua pressão de vapor aumenta, óbvio. E, portanto, parte da água passa para o estado gasoso. Atenção, TH e THB 22. E quem mais que já foi meu aluno que talvez esteja vendo esse vídeo por causa da vida. Aqui a gente tem um erro de uma incongruência conceitual entre mim e a prova da UFSC. Para mim, essa afirmativa é falsa. As aplicações minhas, eu tenho minha importância para dizer que a água não passa para o estado gasoso, a água passa para o estado de vapor. Tá? E eu consigo firmemente garantir esse meu argumento. Para a UFSC, parte da água passa para o estado gasoso, é verdade. Ela não vê problemas em chamar gás de vapor, vapor de gás. Eu vejo. Tá? Então quem foi meu aluno já aprendeu que água não vai para o estado de gás. A água vai para o estado de vapor. Assim como o oxigênio não tem vapor de oxigênio, tem só gás oxigênio. E quando tu olha para o gabarito dessa questão, a questão de número 38, a 1 é verdadeira, tá? E eu diria que essa questão é falsa, mas quem sou eu na fila do pão, tá? Verdadeiro. Mas a água vai para o estado de vapor, porque a pressão de vapor não é pressão de gás, né? Meu Deus do céu. Enfim. Eu só vi essa questão agora, eu entraria com recurso contra ela se fosse na próxima, tá? A evaporação da água faz com que... Bom, se eu estou evaporando a água, o que está acontecendo com a concentração de NaCl na minha solução? Está aumentando, né? Então tá. A concentração de NaCl aumenta. 4. A solução aquosa contendo NaCl entra em ebulição a uma temperatura maior que a água pura mantida... Mas é óbvio que sim, né? Pelo amor da possibilidade de existência de Já.
pelo amor da possibilidade da existência de Já, se você tem que essa curva, deixa eu mudar essa cor aqui, ó. Vou chamar essa curva de água. O que que o soluto não volátil vai fazer? Vai puxar para lá, vai puxar para lá. E essa curva vai reduzir a pressão de vapor, reduzir a pressão de vapor e vai aumentar a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição mesmo? Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Pressão atmosférica, pressão de vapor. Pressão atmosférica, pressão de vapor. Quando a pressão desse líquido se transformar em vapor ficar igual à pressão atmosférica, esse líquido entra em ebulição. O que um soluto não volátil faz? Aumenta a temperatura de ebulição. Aumenta a temperatura de ebulição. Quatro. A solução aquosa contendo NaCl entra em ebulição a temperatura maior do que a água. Já foi, né? Já. 8. A 2 e a 4 já. 8. Se a panela for completamente fechada com uma tampa, a pressão em seu interior irá aumentar com o aumento da temperatura, o que fará com que a solução salina entre em ebulição em uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. Quando começa assim, tu já desconfia. Se tu pega uma panela normal e vai fechar com a tampa, o que a tampa vai fazer? A pressão de vapor vai mudar tanto? Não! A não ser que seja uma panela de pressão. Uma panela normal. Panela de pressão faz o que mesmo? Pressão. Se a panela de pressão faz pressão, se a panela for fechada com uma tampa de uma panela de pressão, tá? Se não muda nada. Faz pouca diferença. O que ela faz? Segura o calor. O que a tampa vai fazer? Ela vai dar uma segurada, ela vai deixar o sistema um pouco menos, perdendo um pouco menos de calor, tá? É isso que a tampa faz. O vapor observado ao aquecer o líquido da panela é constituído por quantidades equimolares de NaCl e água, pelo amor da possibilidade da existência de Deus. O NaCl vai junto quando tu evapora a água? Já que as massas de reagentes e produtos devem ser mantidas constantes. Isso é verdade. As massas de reagentes e produtos devem ser mantidas constantes, mas você tem que somar o que ficou da onde você evaporou com tudo que evaporou. Tá? Não, nada a ver. A evaporação da água representa um fenômeno químico. Ah, para, né? 1, 2, 4. A 8 também era errada. 1, 2 e 4 é meu chute. É a minha proposta. Qual é o exercício 38? 38. Mas eu ando bom nisso, né? 38, 7, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Fechou. Chega. Vamos estudar.